Queria que você continuasse de olhos fechados. Se você assim estava, se não, que você fechasse seus olhos. E diante dessa canção que nós cantamos agora, quando o mar se levanta diante de nós, os problemas vêm, eu queria que você colocasse diante de Deus as lutas pessoais do seu coração. Queria que você pudesse estar dizendo: Deus, olha para as minhas lutas pessoais, para os meus problemas. Creia que Deus é maior do que todas as coisas e que Ele pode fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Ele disse que apenas eu e você precisamos pedir, e pedir com fé, e não duvidar. Se tem algo que está incomodando sua vida nesse momento, muito o seu coração, e se você quiser que eu ore por você, eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos por você. Se tem algo que você precisa que Deus restaure e mude sua vida, eu queria orar por você, se assim você desejar. Se não, aí mesmo onde você está, você pode orar ao Senhor também. E você pode colocar diante do Senhor a sua vida e o seu problema. Deus amado, olha, Senhor Deus, para os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. São muitos, nós temos lutas pessoais com a nossa família muitas vezes, preocupações, inquietações, com os filhos, no casamento. Às vezes essas preocupações, ó Deus, elas são no âmbito emocional, traumas, coisas que lá atrás são carregadas e que não conseguem serem tratadas. Os problemas financeiros que, se alguém aqui está passando, o Senhor possa também trazer restauração, Senhor. Se alguém está necessitando, ó Deus, de cura, que a Tua mão de poder, ó Deus, possa alcançar esses irmãos. Se tem alguém na família que precisa ser visitado pelo Teu Espírito Santo, lá no Brasil, ser tocado pelo Senhor, ó Deus amado, Pai querido, vai ao encontro desses irmãos, vai ao encontro dessas pessoas, mas acima de tudo, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, por uma visitação especial do Teu Espírito Santo, para aqueles que necessitam entender o Evangelho de Jesus, serem mudados, serem transformados, ó Deus, a começar dos nossos lares, dos nossos parentes. Ó Deus amado, toca no coração, para que Jesus Cristo seja o Senhor dessas vidas, e que haja novidade, haja mudança, haja transformação, haja quebrantamento na Tua presença. Ó Deus, olha para as nossas necessidades, olha para os nossos desejos, Senhor, atende o nosso clamor. É isso que nós assim Te oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder no céu e na terra, em nome de Jesus, amém, amém. Esse é o tempo de nós agradecermos a Deus agora pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Você pode se sentar. O versículo 30 do capítulo 27 de Levítico diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, consagrados ao Senhor. Então, na verdade, você hoje não é um plantador, um cultivador, talvez alguns até sejam aqui, não é? Naquela época era muito comum as plantações, mas você tem recebido sim do Senhor, você tem sido abençoado por Deus,
Então seja fiel ao Senhor, seja fiel. Lembra que essa igreja é uma igreja em plantação, lembra que essa igreja precisa de recursos para que os trabalhos dela se desenvolvam, para que o reino de Deus cresça e aconteça através dessa igreja. Eu sei, e alguém que está assistindo a gente também pela internet, é só pegar o nosso Zé, e eu queria colocar assim para todos nós aqui. Eu sei que esse assunto tem sido muito difamado no meio evangélico. Dinheiro na igreja, dízimo, dar dinheiro para a igreja, tem sido muito difamado no meio evangélico. Mas a gente precisa lembrar que o fato de ser distorcido os textos da palavra de Deus para fins de lucros não significa dizer que a arrecadação na igreja, a contribuição na igreja não está na palavra de Deus. Ela é bíblica, ela está lá, e quando nós fazemos, nós somos gratos a Deus e nós somos fiéis a Deus pelo que Ele nos dá. Então faça isso agora e faça de coração para o Senhor. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele nunca falha. Ele é um Deus de promessa. E Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Vamos dar certezas e nas maiores alegrias da nossa vida. Vamos cantar este cântico agora. Promessas. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará. Ele jamais quebra aliança. Ele jamais nos abandona. E é por isso que nós devolvemos a parte que nos cabe. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. A palavra do Senhor é eterna, jamais passará. Tudo passará, mas a tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor, mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Minha
é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Queria que a gente tentasse cantar em capela. Só essa parte juntos. Vamos tentar? E eu pode acompanhar aí no teclado. E a turma do louvor, deixar mais um pouco a turma cantar aí. Vamos dizer isso? Fiel és, Senhor, a mim. Coloca, por favor, a letra. Quero ouvir vocês. Pode ficar mais bonito. Vamos lá? Forte. Do nascer. Glória a Deus. Mais uma vez, canta, por favor. Diz: Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol. Glória a Deus, glória a Deus. Você acredita nisso que você está cantando? Sim ou não? Segunda pergunta, você vive isso que você está cantando? A gente acredita que Deus é fiel, que Deus tem poder. A gente acredita nisso tudo, sim ou não? Você duvida disso? Não. Mas viver é diferente. Viver é confiar, viver isso é confiar, viver isso é depender, viver isso é crer que Deus é fiel, desde o nascer do sol até o anoitecer. Glória a Deus por isso, glória a Deus, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas, obrigado porque o Senhor é fiel a nós, nada nos falta em momento algum, temos tudo, Senhor, temos o que comer, temos o que vestir, temos recursos para os mimos do Senhor nas nossas vidas, passear, comprar, coisas extras. E mesmo em meio às lutas e à tempestade e às dificuldades, até mesmo financeiras, o Senhor é fiel. E o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Que a gente possa ser fiel a Ti, Senhor. Que sejamos fiéis ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Em nome de Jesus, recebe também, ó Deus, o louvor e a gratidão dos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito por nós. Cuida das nossas crianças agora, ensina ao coraçãozinho delas, para que elas aprendam do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. As crianças podem sair bem devagarzinho, tá bom? Pode ir com as tias, com os tios. Meus amados, os papais que não vão ficar lá, volta para cá, tá bom? Meus queridos, 2024, mais um ano de novas oportunidades, é o tema da série que nós estamos compartilhando aqui
desde o primeiro domingo, 2024. É mais um ano, não é o ano, mas é mais um que Deus está dando para nós de novas oportunidades. Eu estive compartilhando no primeiro domingo sobre fé diante das oportunidades. Estão lembrados? Não. Os 12 espias que foram espiar a terra, 10 deles disseram: a gente não consegue, não é possível. Vai de encontro à lógica, eles têm gigantes na terra, eles têm os descendentes de Anak, né, os Anaquins, eles têm um exército fortificado, a cidade é muito cheia de gente, não tem como. E aí, a gente vê Josué e Caleb dizendo: sim, a gente pode. Porque o mesmo Deus que fez tudo para nós até agora, Ele continuará conosco. Não é? Domingo passado esteve aqui conosco também o pastor Rogério, e ele esteve compartilhando, e eu sei que foi uma grande bênção. Na quarta-feira foi maravilhoso também. Eu pedi a ele para falar sobre fé avivamento diante das oportunidades. Eu creio que Deus avivou a sua igreja em muitos momentos na história da igreja, e a gente vê isso de forma clara, um visitar do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. Isso aconteceu em muitos momentos, século XVI com a Reforma Protestante, século XVII, XVIII, não é? A gente vê Deus agindo na vida da igreja e mostrando para o seu povo, e a característica dos avivamentos era nada mais, nada menos, não era cura, não era milagres. Deus fazia tudo isso, Deus é Deus, mas não era nada disso. Avivamento é quebrantamento, avivamento é mudança de vida, é transformação para com Deus. Isso é avivamento. E hoje, então, eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar com vocês sobre fazer a diferença ou fazer diferente diante das oportunidades. O texto é Romanos, capítulo 12. Por favor, deixe sua Bíblia aberta. Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse texto, porque eu quero fazer uma exposição, antes de entrar no texto, eu quero fazer uma exposição de Romanos, capítulo 1 ao capítulo 6. Você precisa entender o que Romanos 12 está dizendo, e para entender Romanos 12, versículos 1 e 2, é necessário a gente passear rapidamente e fazer uma exposição do capítulo 1 ao capítulo 6 de Romanos. Então, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Agora, no momento, a gente vai ler 1 e 2 do capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o que, gente? O que é isso? Culto com razão, culto com entendimento. Você se apresentar a Deus em todos os instantes, em todos os momentos da sua vida, em sacrifício a Deus, isso vai gerar um culto com entendimento. Não existe emocionalismo, não existe arrepios, e pode haver também tudo isso, mas você vai entender o que você está fazendo, que o que de fato Deus quer da sua vida é transformação e a mudança. Não se moldem ao padrão deste mundo, versículo 2, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fazer diferente diante das oportunidades. A pergunta é muito simples para nós agora. Quando você pensa nessa frase aí, coloca por favor, Isadora, para mim, fazer diferente diante das oportunidades, o que é que vem à sua mente? Eu tenho que te dar poucos segundos, porque eu não tenho muito tempo mesmo, não. Mas em poucos segundos, ou em um minuto aí, tenta pensar um pouco. Quando você ler essa frase, fazer diferente diante das oportunidades, o que é que vem à sua mente? Vou te ajudar um pouco mais. Olha para 2024. Olha para 2024 e veja as oportunidades que Deus te deu. E a pergunta é: você fez diferente diante das oportunidades que Deus lhe deu?
Que diferença é essa, pastor, que você quer me mostrar? O que é que eu tenho que fazer tanto de diferente na minha vida? Para e pensa, o que é que eu voltaria atrás e o que é que eu faria de novo? Não só 2024, mas olha para os anos atrás da sua vida, o que é que você faria de diferente? A carta de Romanos, esse texto que a gente leu, ela é a mais completa declaração do Evangelho de Jesus. Vou repetir. A carta de Romanos é a maior e mais completa declaração do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os reformadores no século XVI, eles diziam que Romanos é a chave divina para o entendimento de toda a doutrina bíblica. Romanos era a chave divina para clarear, trazer clareza à nossa mente sobre todos os temas doutrinários das Sagradas Escrituras. E aí, queridos, Paulo vai discorrer em Romanos. Se você ler Romanos inteiro, ele vai discorrer sobre pecado, ele vai falar sobre lei e graça de Deus, ele vai falar sobre o julgamento dos homens, como nós seremos julgados um dia. Ele vai falar sobre o destino dos homens, para onde eles vão depois da morte. Ele vai falar sobre fé e sobre obras. Como a gente tem que conciliar essas duas coisas, fé e obras. Ele vai falar sobre justificação, você se tornar justo. Ele vai falar sobre santificação, você ser santo. Eleição, Deus nos escolheu. Plano da salvação e a obra de Cristo, a esperança cristã, a vida da igreja. Então, Romanos é nada mais e nada menos que uma declaração de toda a doutrina bíblica e do Evangelho de Jesus. E como eu falei para vocês, antes de entrar no capítulo 12, eu vou me delongar um pouquinho na exposição até o capítulo 6 de Romanos, e é importante que você abra, por favor, no capítulo 1 de Romanos, e você sai agora acompanhando. Paulo foi pregar numa igreja, e eu não sei se vocês lembram disso, e os cristãos de Bereia, da cidade de Bereia, ficavam olhando para conferir se tudo que Paulo estava dizendo estava nas Sagradas Escrituras. Então, por favor, abra o capítulo 1 aí de Romanos, o versículo 16. Presta atenção, para você entender Romanos 12, você precisa entender o que eu quero dizer para você agora. Versículo 16 do capítulo 1, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para salvar o ser humano. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho, gente? Ok, mas na prática, o que é o Evangelho? Esquece o versículo agora. O que é que Paulo está dizendo? O que é o Evangelho? A mensagem da cruz. O Evangelho é uma sintetização de todas as Escrituras Sagradas, que vai sempre apontar para Jesus, que vai sempre levar o homem a Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, com os rituais que existiam no templo, na casa de Deus, vai sempre apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é nada mais e nada menos que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado às alturas e um dia voltará para buscar a sua igreja. Isso é o Evangelho. Pode dar glória a Deus, não tem problema não, eu gosto, glória a Deus, tá? O Evangelho é isso, é todo o ensinamento bíblico, ele é o poder de Deus para salvar o homem, para que o homem seja transformado por Deus. Aí, Paulo ainda, ele vai mostrar agora, no versículo 17, quem é o homem. Ele vai mostrar que o homem é pecador, ele é separado de Deus a partir do versículo 17. Preste atenção, o Evangelho é o poder para salvar. Salvar por quê? Qual a necessidade de salvar? Aí agora ele vai mostrar por que é necessário salvar. Ele diz assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, o justo viverá pela fé. A ira de Deus, a gente só quer ver Deus como bonzinho, né, irmãos? Aquele Deus bonzinho, paz e amor, né? Como se Deus não se irasse pelos nossos pecados, como se a justiça de Deus não fosse manifesta contra nós.
Ele diz: a ira de Deus se manifesta sobre os pecados dos homens. Então presta atenção, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus vai mostrar que o homem é pecador, que ele necessita da graça e do amor de Deus, e que se ele não tiver essa graça, a ira de Deus vai se manifestar sobre a vida do homem. Ou seja, quem crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. E a ira de Deus, ela recai sobre o pecado dos homens. Por quê? Vamos ver o porquê Deus está irado contra os homens, contra a humanidade, contra o mundo em que nós vivemos. Versículo 20 agora até o 30. Os seres humanos são indesculpáveis, porque conheceu a Deus e não glorificou como Deus. Ele está dizendo, não há desculpa para o homem. Não existe desculpa. Eles são indesculpáveis, eles são pecadores. Porque eles tiveram conhecimento a meu respeito, eles têm conhecimento ao meu respeito, mas eles não me glorificam. Se tornaram nulos em seus raciocínios e corações insensatos e duros. Aí o que é que agora, olha só que coisa séria que Deus vai dizer agora, versículo 24. Deus os entregou às impurezas. Em outras palavras, Deus deixou, Deus permitiu que eles se envolvessem com as impurezas. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Deus os entregou às paixões vergonhosas. Desprezaram o conhecimento de Deus. Então, presta atenção, o Evangelho é o poder para transformar, ok? Vamos dizer comigo, o Evangelho de Deus é o poder para transformar, vamos lá? O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem, ok? Mas por que esse Evangelho é necessário transformar a vida do homem? Porque o homem é pecador e eles estão nas suas paixões vergonhosas, desprezando o conhecimento de Deus. Versículo 26 e 27, deixaram o jeito natural de ser e cometeram indecência, homem com homem, mulher com mulher. Essa é a primeira lista que ele começa. Eles deixaram o modo natural, versículo 28, de ser, e por isso Deus os entregou a um modo reprovável. Deus não aprova, Deus não tolera o pecado. Ele continua, versículo 29 a 31, eu vou resumir para você. Eles praticam injustiças, perversidades, avareza, ou seja, amor ao dinheiro. Não é só trocar o modo natural de ser de homem com homem, mulher com mulher. Não é só isso. Porque muitos acham que a igreja só foca nisso. Não. Para Deus, tem outros pecados, não só tem esse, não. E ele vai dizer, injustiças, perversidades, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, calúnias, inimigos de Deus, insolentes. Sabe o que é insolente? É desrespeitoso, é malcriado. São os jovens dos nossos dias. Ou são os adultos desrespeitosos com os seus líderes, com a igreja ou com o outro. Desrespeitosos insolentes, malcriados, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Fica inventando maldade por aí. Desobediente aos pais, insensatos, que significa imprudentes ou sem bom senso, desleais, não existe lealdade, sem afeição, é a ideia de sentimentos carinhosos, não tem mais afeição, e sem misericórdia. Essa é a humanidade. Esse é o mundo em que a gente tem vivido. E, gente, fala sério, vamos ser bem honestos com nós mesmos. Se a gente fizer uma autocrítica nossa, minha e sua, eu estou falando de mim, meus irmãos, nós também temos praticado, às vezes, essas coisas aqui. E os que praticam e os que aprovam, porque tem gente que não está praticando tudo isso aqui não, mas aprova, concorda, faz vista grossa, dentro da igreja às vezes. Os que aprovam ou os que praticam são passivos de morte. Duro ou não, irmãos? Não é duro isso, ouvir isso? É duro. Capítulo 2 agora. Paulo vai mostrar a justiça de Deus sobre estes.
O Evangelho transforma, é o poder para transformar, porque o homem está no pecado e Deus vai exercer a sua justiça. Capítulo 2 agora, o homem é indesculpável quando julga os outros e não julga você mesmo. É isso que o texto diz no capítulo 2. Deus exercerá a sua justiça nesta e depois dessa vida. Ou seja, Jesus tratou isso com os fariseus, sim ou não? Vocês lembram ou não? Vocês estão lembrados? Tira primeiro a trave do teu olho e depois vai tirar a trave do argueiro do teu irmão. Vai tirar lá a pequena, mas tira o que é grande que está nos teus olhos, naquilo que você também faz. E para de olhar para a vida do outro e olha para você mesmo. Capítulo 3, Paulo então faz um resumo de tudo isso. Ele usa uma frase no versículo 9 que eu acho fantástica. Ele diz assim: o que é que se conclui? Depois que ele vem discorrendo no capítulo 1, 2, e no versículo 9 do capítulo 3, ele diz assim: o que é que se conclui disso tudo que eu acabei de falar? Aí ele vai dizer para nós: se conclui o que está escrito, não há um justo sequer. Não há, versículo 11, não há quem entenda, não há quem teme a Deus, quem busque a Deus. E versículo 12, todos se desviaram. Todos. O 3:23 vai dizer para nós: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas lembra, o Evangelho é o quê? O poder de Deus para salvar pela fé. O justo viverá pela fé. A gente quer ler esse texto olhando para ele como se na nossa caminhada cristã a gente vai viver pela fé. A gente vai conseguir ter os recursos necessários. Isso não está errado, mas o que o texto está trabalhando aqui é a fé que salva, é a fé que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A fé no Evangelho gera conversão, transformação e gera salvação. Aí agora o capítulo 4, de 13 a 25, Paulo vai explicar que é possível ser liberto do pecado. Ele vai dizer: a justiça de Deus pode salvar mediante a fé em Cristo Jesus. O capítulo inteiro, o foco é esse. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, se você era insolente, se você era charlatão, se você roubava, se você fazia todas essas coisas, e você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, os teus pecados estão perdoados. É isso que o apóstolo Paulo, resumidamente, vai fazer aí no capítulo 4. E agora o capítulo 5, ele vai explicar como. Ele diz assim: somos justificados desses pecados mediante a fé em Jesus, e depois da fé em Jesus nós passamos a ter paz com Deus. Então, tudo aquilo que nós fizemos lá atrás, as coisas velhas, Paulo diz o quê? Já passaram. Tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. Eu não preciso delas, eu não posso viver mais nelas. Nós somos justificados, e quando nós somos justificados, nós temos paz com Deus, porque é a paz que excede todo entendimento, é a paz que vai me levar um dia para a glória, para estar com Ele na eternidade. E ele vai dizer: isso só é possível, no versículo 1 do capítulo 5, ele vai dizer: isso só é possível por meio de Jesus Cristo, que veio e morreu pelos nossos pecados. Versículo 2, ele vai dizer: depois disso, a gente agora pode ter esperança. Que Deus maravilhoso, irmãos. O Deus que restaura é o Deus que nos dá esperança para viver nessa vida, diante do sofrimento, diante das lutas, diante das dificuldades, e ter a esperança de que um dia nós vamos morrer e estar na presença dEle. Só Ele pode colocar isso em nós, isso é de uma vez por todas. E o versículo 3 a 5, ele vai dizer que quando nós somos salvos, nós recebemos os cuidados de Deus diante das tribulações. Ele vai dizer: a aprovação da fé produz o quê? Alguém lembra? E a perseverança produz o quê, Cláudia? E a paciência? Glória a Deus. A paciência produz esperança, a aprovação da fé produz paciência, esperança, em meio às tribulações. E ele vai dizer: se você reconhece Jesus como seu Senhor, você, primeiro, lembra, o Evangelho transforma. Por quê? Somos pecadores, andávamos desgarrados,
como ovelhas sem pastor e fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas ele agora está dizendo, Jesus Cristo, ele pode te dar a salvação através desse evangelho. Ele veio, ele morreu, ele se entregou por você. E agora nessa vida você tem paz. E agora nessa vida você tem cuidado de Deus. Que maravilha, irmãos! Deus cuida de nós. Romanos capítulo 8, ele vai dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou o seu próprio filho, ora, ele não nos dará com ele todas as coisas? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele vai cuidar de nós. E aí, o versículo de 6 a 9, ele retorna, dizendo que Deus nos salvou pela fé da ira de Deus, quando éramos fracos. Quando é que nós éramos fracos? Quando é que a gente era fraco? Quando a gente não reconhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí no 12 ele vai dizer, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus maravilhoso, Ele nos ama e Ele nos deu Jesus Cristo porque nós éramos pecadores. E agora vem a confrontação. Agora vem a confrontação nesse mesmo capítulo 6. No capítulo 6, ele diz, ele vai mostrar para nós assim, se a gente era tudo que nós éramos, pecadores, se nós fomos eleitos na eternidade, se nós fomos justificados, se nós fomos reconciliados com Cristo, Romanos vai trabalhar isso até o capítulo 6, tranquilamente, ele vai dizer assim, nós vamos ter as mesmas práticas de antes? Nós vamos praticar as mesmas coisas de antes? Se nós somos pecadores, estamos condenados, Jesus veio, nos amou, nos deu a vida, porque a gente era pecador, estávamos condenados, Ele restaurou, nós vamos usar da liberdade para dar ocasião à carne. O que é a liberdade? O que é a liberdade? Você foi livre do pecado, você foi livre da morte eterna. Pedro capítulo 2, ele vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então você é livre. E isso ele fez, meu irmão, para mim e para você de uma vez por todas. Veja que maravilha. Fantástico isso, sim ou não? Aí ele agora vai dizer, ok, você é livre, eu te escolhi, eu te salvei, eu enviei Jesus, te salvei. E você agora vai usar da liberdade que eu te dei para você dar ocasião ao pecado, para viver na prática do pecado. Aí agora eu quero que você abra comigo, por favor, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Abra lá, por favor. Diz assim, de 1 até o 15. Que diremos, pois? Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Somos sepultados com Ele na morte e no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, o seu velho homem que está dentro de você foi crucificado com Jesus. É isso que ele está dizendo. Para que o corpo do pecado esteja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a
ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Jesus Cristo, porque não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá o quê, irmãos? Domínio. O pecado não tem mais domínio sobre você. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: o Evangelho é o poder para transformar. Como? Através da fé. Eu creio que em Jesus Cristo, que Ele é o meu Senhor e Salvador. Ok, aceitei a Jesus. Por que eu aceitei a Jesus e por que eu fui transformado pelo Evangelho? Porque eu era pecador. Eu estava condenado pelo meu pecado. A ira de Deus ia vir sobre mim. Aí ele diz: você foi liberto dessa ira, você não é mais escravo. E se você não é nada disso, então não volta às velhas práticas que você tinha antes. Não usa da liberdade para dar ocasião à sua carne. E aí agora a gente chega ao capítulo 12 de Romanos. Foi diferente, não foi essa mensagem? Foi bem diferente. Agora sim eu vou entrar no texto. Porque eu precisava expor todo esse momento que Paulo explica sobre a nossa situação, para que a gente viesse a entender o que ele está dizendo para nós no capítulo 12. Ele começa dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto é o culto racional de vocês, e não se conformem com este século, mas transformem a sua mente pela renovação da palavra, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, eu quero começar então sobre ofereçam em sacrifício a Deus. Se ofereça em sacrifício a Deus. Se ofereça. É isso que o texto está dizendo. A palavra sacrifício aqui, ela relembra, Paulo estava relembrando o Antigo Testamento. Mas ele também estava relembrando o Novo Testamento. A antiga aliança, o sacrifício tinha um sentido ritual, tinha um sentido litúrgico, tinha um sentido de culto. Um animal era sacrificado no lugar das pessoas no Antigo Testamento, simbolizando, prefigurando Jesus lá na frente, que Jesus ia morrer em nosso lugar. Então era separado um animal, era feito um sacrifício, e ali então o sangue era derramado, e ali simbolizava os nossos pecados. Aquele animal morreu em nosso lugar. Era a representação da morte de Jesus. Qual era o objetivo do sacrifício? Purificação de pecados. E o segundo objetivo, o louvor a Deus. Era feito sacrifício para purificação de pecados e para louvor a Deus. A nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, disse Jesus. O Novo Testamento, o ritual, ele não deixa de ser litúrgico, porque nós estamos aqui fazendo sacrifícios para Deus em forma de culto, mas esse ritual é diário, é a sua vida, é a minha vida. Alguém já disse, e minha memória cada vez está piorando, mas disse assim, que se não há culto na vida, não há vida no culto. Vou repetir para levar você a entender melhor. Se não há culto na minha vida diária, não vai haver culto aqui, entre nós. Se eu, na minha vida pessoal, eu não me alimento da palavra, eu não oro, eu não busco esse Deus, eu não oriento minha casa, minha família nessa palavra, quando a gente chegar aqui, o que vai haver em nós é o que está em Isaías capítulo 1, um texto duríssimo, que o profeta, Deus deu a ele a profecia para ele dar ao povo de Israel, e Deus disse ao povo: o que é que adianta a multidão dos holocaustos? O que é que adianta a multidão dos sacrifícios? O que é que adianta vocês se prepararem para a lua nova dos sábados? Vocês virem ao culto dia de sábado? Não adianta de nada. Ele diz assim: tudo isso é abominação para mim. Gente, eu estou falando isso com temor e tremor, porque isso é para a minha vida também.
Não é só para você que eu estou falando. Quando eu estava preparando essa mensagem e lendo Romanos, eu estava dizendo, Deus, fala comigo. Porque não adianta eu falar para os meus irmãos se o Senhor não trata também com a minha vida. E aprenda uma coisa comigo, que sou seu pastor, você está caminhando aqui. Eu sou ser humano. Eu sou pecador igual a você. Quando eu abro os botões da minha blusa, você não vê um S de super-homem, você vê um homem. Então isso é para mim. O apóstolo Paulo está dizendo agora para nós, se sacrifiquem para Deus. Jesus é o sacrifício definitivo. Ele se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Ele arrancou de nós o nosso pecado. E esse sacrifício representa definitivamente isso. Ele nos deu a vida eterna, purificação de pecados e louvor a Deus. Apresente a sua vida em sacrifício. Em sacrifício. O texto que a gente olha para o texto e a gente tentando entender um pouco sobre sacrifício aqui, depois de abandonarmos o pecado, tudo aquilo que a gente viu até agora, a gente precisa continuar fazendo sacrifícios. Quando Jesus morreu por mim e por você, Ele pagou o preço do pecado do passado, do presente e do futuro. Você sabia disso, não? Se você não sabia, está sabendo agora. Todos os teus pecados estão perdoados, amém? Maravilha isso, não? Sim ou não? Bom demais. É ou não é? Mas você vai usar da liberdade para dar ocasião à carne? Se Ele já pagou o preço por mim, o preço por você, eu agora vou viver na prática do pecado por causa disso? Pastor, essa doutrina presbiteriana de uma vez salvo para sempre é muito boa, porque eu faço o que eu quiser, eu entro na gandaia, e eu vivo uma vida lá fora, e eu vou ser salvo mesmo. Uma pessoa que pensa assim, ela nunca entendeu o Evangelho de Jesus. Nunca. Nunca. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformação, salvação. O Espírito Santo entra, penetra e muda as nossas vidas, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então sim, Deus escolheu, Deus elegeu antes da fundação dos tempos. Nós somos os eleitos de Deus, sim. Se você entendeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é escolhido por Deus. E sim, uma vez salvo, salvo para sempre, porque Deus não é um Deus de mentira. Deus não é um Deus que volta atrás naquilo que Ele diz. Ele diz, eu não sou homem para que volte atrás e para que minta. João capítulo 10 diz, eu lhes dou a vida eterna, e jamais arrebatarão das minhas mãos. Glória a Deus. Eu te dou a vida eterna, e ninguém pode tirar você da minha mão. Glória a Deus por isso. Agora, a vida cristã requer sacrifícios. Porque uma pessoa que não se sacrifica por Cristo não entendeu o sacrifício dele na cruz do Calvário. Não entendeu. A pessoa que vive com palavras torpes na boca, popularmente conhecido como palavrão, e está dentro da igreja todo domingo, tem alguma coisa errada na sua vida. O cara que gosta de dar jeitinhos brasileiros o tempo todo, enganar as pessoas, e diz que é cristão no meio lá fora, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa, ele não entendeu o Evangelho. Pessoas que vivem dentro da igreja, para falar mal uns dos outros, só para criticar, não entendeu o Evangelho. Jesus diz, é lobo no meio de ovelha, é trigo e, me lembra, joio. É joio no meio do trigo. Porque a igreja de Cristo é para ser unida, é para estar juntos, é para amar uns aos outros, é para perdoar uns aos outros, é para viver juntos na casa uns dos outros, brincando uns com os outros. Porque quando está no mundão, vai tomar cachaça, vai viver a vida lá fora, vai se prostituir, vai fazer de tudo, aí se converte, a gente tem uma família linda e maravilhosa, vamos estar juntos, vamos viver juntos para a glória de Deus. Vamos dar as mãos quando um cai, vamos levantar quando essa pessoa está caída, vamos viver em sacrifício uns pelos outros, porque Jesus Cristo se sacrificou por nós. Pessoas que vivem dentro da igreja na prostituição, no adultério, na mentira, na falsidade, no falar mal, aumenta a lista, não entendeu o Evangelho de Jesus, e aí sim,
essa história de salvos, uma vez salvo, salvo para sempre, não vai acontecer na vida dela nunca, porque ele não entendeu Jesus. Mas Romanos 12:1 ainda vai dizer: se ofereça em sacrifício vivo. Em sacrifício vivo. Meus irmãos, sacrifício vivo, a gente pode ter algumas interpretações do texto aqui, mas eu queria trazer a alusão enquanto você está aqui nessa vida, se você recebeu a vida de Cristo, nessa vida, viva a vida de Cristo. Quem está respirando aqui? Eu estou. Se você está respirando, você está vivo. Então se sacrifique enquanto você está nesse mundo, porque quando chegar lá no final, e Jesus voltar nos céus, e Ele for fazer o nosso julgamento, né, julgar a nossa vida, Ele vai dizer, ou entra no gozo do Senhor, ou apartai-vos de mim. Ou um ou outro, não tem outra alternativa. Sacrifício vivo, Ele deu a vida por nós, para que a gente viva para Ele. O nosso catecismo maior, feito lá na confissão de fé, junto com a confissão de fé de Westminster, na catedral de Westminster, diz assim: o fim único do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu não estou nesse mundo necessariamente, preste atenção no que eu estou dizendo, tá? Para você entender. Eu não estou nesse mundo necessariamente para construir família. Eu não estou nesse mundo necessariamente para ter esposa. Eu não estou no mundo necessariamente para ter filhos. Eu não estou no mundo necessariamente para ganhar dinheiro. Eu estou no mundo primariamente para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. As demais coisas vos serão, Deus vai te dar. Esposa linda e maravilhosa, marido bonito, vou dizer lindo e maravilhoso porque eu sou cabra macho do Nordeste, mas marido bonito, filhos lindos, Deus vai te dar. Deus vai dar sustento, Deus vai dar tudo. Quando a gente primeiro prioriza o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. É se sacrificar, irmãos. Enquanto eu estou em vida, na leitura da palavra, na vida de oração. Eu tive um momento essa semana que eu coloquei no grupo: você realmente está orando pela sua família? Você realmente está orando pela igreja? Porque essa semana foi a semana de oração. Você realmente orou? Você puxou seus filhos para lá em casa? A gente fez isso, eles escutaram, me vêm todo dia falando, coitados, mas assistiram os vídeos que eu produzi, leram o texto que eu coloquei lá, a introdução que eu coloquei para a semana de oração. E fizemos nosso culto doméstico, todos os dias da semana. E eu estou falando isso, irmãos, não é porque eu sou melhor do que você. Por favor, em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça. Se está passando algum pensamento assim, eu sou pecador como você. Paulo diz: o meu corpo, eu luto, eu esmurro o meu corpo. A minha carne milita contra o meu espírito, e meu espírito contra a minha carne. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu pratico. Então nós lutamos para viver o evangelho, sacrifício enquanto em vida. Depois ele vai dizer sacrifício vivo e santo. Sacrifício vivo, santo a Deus. Santo é uma das características do que nós chamamos na nossa teologia reformada dos atributos comunicáveis de Deus. Ele comunicou a santidade dele a mim e a você. Ele não comunicou a onipresença, a onipotência, né? Bem que a gente queria ser tudo isso, né? Mas ele não deu, é só filme da Marvel mesmo, tá? Isso não tem não na vida real, não. Mas ele comunicou a nós uma santidade. E em toda a Bíblia a gente vai ver ele dizendo: sede santos. Paulo, pegando esses textos do Antigo Testamento, Paulo diz: sejam santos como eu sou santo. Ô cabra macho, o tal do Paulo, viu? Seja santo como eu sou. Mas Paulo estava dizendo aquilo porque um dia Deus te tornou santo. Você sabia disso, não? Nós chamamos isso de santidade posicional. Quando você foi justificado, faz parte da ordo salutis, da ordem da salvação. Você é eleito, você é regenerado por Cristo, você se converte a Cristo,
Você é adotado como filho, Deus te torna santo, justificado e com o corpo um dia glorificado para a glória de Deus. Deus te tornou santo. Isso é posição, mas na prática, Paulo vai dizer: buscai a plenitude do Espírito, desenvolvei a vossa salvação, e ali pode ser traduzido por santificação. Ofereça o seu sacrifício. Lembra de Moisés? Quando Moisés foi entrar na presença de Deus com a sarça ardente, o que é que Deus disse para ele? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você pisa, capítulo 3 de Gênesis, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que você pisa é o quê? Terra Santa. Por que a Terra Santa? Porque a presença de Deus estava ali. Isaías, na visão, no capítulo 6, na visão da glória de Deus, ele viu os anjos proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Alguns acreditam que essa expressão Santo, Santo, Santo é Pai, Filho e Espírito Santo. A melhor interpretação linguística exegética é Santíssimo. Isso é um superlativo no hebraico. Deus é santíssimo, Ele é mais do que santo. E Ele quer que eu e você sejamos santos, como Ele é santo. Ser santo é abandonar pecado. Ser santo é reconhecer, é quebrantamento, é dizer: Deus, eu estou errando contra o Senhor. Eu estou errando com a minha esposa, eu estou errando com meu marido, eu estou errando com meu filho, eu estou errando com os meus irmãos. Eu estou errando. Eu quero mudar, porque eu quero viver uma vida de santidade que o Senhor está me dando. Por último, aliás, ainda tem mais um pouquinho. Ele vai dizer: se oferecem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício agradável a Deus é sacrifício verdadeiro, é sacrifício com verdade, é sacrifício com sinceridade. Deus se agrada quando nós somos verdadeiros e sinceros para com Ele. Ofereça, Paulo está dizendo, a sua vida, para que a sua vida, Deus olhe para você lá dos céus e se agrade e diga assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Por quê? Porque ele age com verdade, ela age com verdade, ela age com sinceridade. E muitas vezes, para a gente agir assim, a gente precisa tirar as nossas máscaras. Você pode passar aí o slide, por favor, Marco? A gente precisa tirar nossas máscaras. Nós somos cristãos, muitas vezes mascarados. Muitas vezes nós somos assim. Temos muitas máscaras para várias situações da vida da igreja ou da minha vida pessoal. Eu tenho máscara para cada uma delas. E Deus está dizendo para mim, para você: tira as máscaras e seja quem você é. Seja verdadeiro, seja sincero. Quando vem à igreja, levanta a mão com sinceridade, louva a Deus com sinceridade, com razão, com entendimento, mas com verdade, com sinceridade. No dia a dia, age com as pessoas assim, e aí sim, Deus se agrada. Mas, queridos, o texto ainda continua dizendo que isto é o culto racional de vocês. Eu não vou me delongar nisso aqui, porque cada ponto desse já dava uma mensagem, mas eu só quero pontuar aqui para você e dizer que o nosso culto diário de vida e o nosso culto na igreja, ele tem que ser com entendimento, com razão. Eu tenho que saber, à luz das Escrituras, o que é que eu estou cantando, o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou fazendo. Isso é razão, isso é entendimento. O culto racional é quando eu entendo de que eu preciso apresentar a Deus em sacrifício a minha vida, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida que agrada a Deus. Aí sim, está havendo culto, tá? Agora, as pessoas que chegam dentro da igreja, aí vamos falar de presbiterianos agora. Presbiterianos. Mas eu tenho uma boa doutrina. Nós somos reformados. E lá fora não vive nada do que prega, do que diz. Aí vamos para os outros nossos irmãos,
cura, milagres, prodígios, só vive em busca disso. E lá fora não vive o que diz que esse Deus é, isso não é culto racional. Não é culto racional. Culto racional é quando eu transformo a minha vida. Por isso que nós oramos essa semana por avivamento. E aí ele vai dizer, para terminar, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A expressão no grego aí, muito famosa, só dá um Google que você vai ver isso aí na internet. A expressão no grego aqui é metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, é mudança de mente. Ou seja, não se conforme com o mundo em que você está vivendo. Mude sua mente para o que você está vendo lá fora. A carta de João, no capítulo 2, 17, diz assim, não ameis o mundo, versículo 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede no mundo. Aí ele continua dizendo, ora, o mundo passa bem com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Depois, o próprio João vai dizer ainda também que o mundo está, no capítulo 5, 19, o mundo está sobre o poder do maligno, o mundo jaz no maligno. Aí a gente vai olhar no capítulo 4 de Paulo escrevendo a segunda carta de Corinto, ele vai dizer assim, o Deus desse século o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Século aí é mundo, ou mundo é século. Então, presta atenção numa coisa, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção nisso que eu vou te dizer. As filosofias, as ciências, a sociedade em que a gente está vivendo, o secularismo que nós estamos vivendo nas grandes metrópoles, vai afastar você. O propósito maior do Deus desse século é afastar você do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, com as vãs filosofias, é afastar você da igreja, e é afastar você dos ensinamentos da palavra de Deus. Sabe por quê? A máxima do período contemporâneo é: não existe verdade absoluta. Vou repetir. Tem muitos livros escritos em cima disso aí. Não existe mais verdade absoluta no mundo em que a gente vive. Tudo é verdade. Então, aquilo que a gente tinha antigamente, o texto sagrado dizendo, Deus criou o mundo, isso é uma verdade. Não é mais verdade. Deus não criou o mundo. Não existe mais verdade absoluta. E há uma negociação com os valores bíblicos, e a igreja está vivendo isso. A igreja está vivendo isso. Sabe, esse mundo quer afastar a gente da nossa família, com os valores contemporâneos. Quando eu falo, por exemplo, filosofias, vai ler um pouquinho sobre isso e você vai ver. Quando eu falo, por exemplo, psicologia marxista, socialista e etc, etc, é contrário ao texto sagrado. O diabo quer destruir a sua vida, o diabo quer destruir a sua família. Não deixa, em nome de Jesus, não deixa. E aí ele vai dizer, encerrar, não se conforme, mude sua mente, metanoia. E quando acontecer isso, ele vai dizer, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Peça a Deus agora para que você faça diferente diante da oportunidade que Deus está te dando. 2024 é um ano de novas oportunidades. É mais um ano, tá, gente? É mais um ano de você consagrar a sua vida e sua família a Deus. É mais um ano, se você não lia a palavra, de você dizer, Deus, eu quero fazer um compromisso com o Senhor hoje de ler a tua palavra. É mais um ano de você dizer, Deus, eu quero orar mais. Eu quero dar mais tempo, gastar mais tempo com os meus filhos. Eu quero brincar mais com eles. Eu não quero negociar a tua casa, Senhor. Os domingos é dia do Senhor. Eu não quero negociar o dom que o Senhor me deu. É para te servir que eu estou nesse mundo. Eu não quero mais, ó Deus, viver as velhas práticas. Eu quero viver novas práticas. Eu quero andar contigo. Ó Deus amado,
Nós estamos diante do Senhor nessa hora. A tua palavra foi exposta, foi lida. E em muitos momentos aqui lida literalmente, Senhor. Não é boca de homens, como muitas vezes as pessoas estão dizendo. Para viver um cristianismo raso, quando não concordam com o líder ou com o pastor, ó Deus, eles dizem, é doutrina de homens. É interpretação diferente da minha. Tua palavra não tem interpretação diferente, Senhor. Tua palavra é uma só. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a cumprir a tua palavra. Ajuda-nos a fazer sacrifício, Senhor. O Senhor fez um sacrifício tão grande em dar o teu único filho. No momento da cruz, Jesus carregou todos os nossos pecados, e no Getsemane ele estava sofrendo, porque ele sabia que ele ia estar longe do Senhor. Um Deus eterno, Pai, Tu és, uma trindade santíssima, carregar o pecado de todos nós. Que sacrifício, Deus, e nós por tão pouco, Senhor, não nos sacrificamos por Ti. E quando vem o pesar da Tua mão, a gente não entende, a gente questiona. Senhor, dar a essa igreja que está começando a consciência de viver uma vida para Ti. A todos que estão aqui, Senhor, nessa hora, e aqueles que não vieram, de que o Evangelho é algo mais do que os pseudos cristãos, ou popularmente falando crentes, estão vivendo no dia deles, envergonhando o Evangelho de Jesus. Nós queremos mais, Senhor. Ó Deus, se tem alguém aqui nessa noite, ou alguém que está assistindo esse culto pela internet, que ainda não tomou uma decisão por Jesus, transforma a vida dessa pessoa, Senhor. Quebra, muda, e que essa pessoa possa caminhar com Jesus, viver para Jesus. É isso que nós te oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus, e clamamos. Nos ajuda a nos sacrificar por Ti, ó Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Misericórdia, amor. Pode passar o slide? Confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não
ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Meus queridos, eu até abri aqui a agenda para não falhar a memória. Essa semana, vocês estão percebendo que a gente não está tendo grupos pequenos, né? Os chamados GDs que a gente chama. Então, a gente não está tendo esse mês de janeiro, porque tem sido semanas de planejamento. Teve a semana de oração, que eu não quis ter nenhuma reunião na semana de oração. Era para cada um orar com sua família e na quarta-feira orar aqui na igreja. Mas na semana que vem, na terça-feira,
nós vamos ter um café aí com os homens, tá bom? Ainda é um momento interno, um momento nosso aqui, onde depois, os próximos meses, aqui a gente abra para convidar pessoas para estarem conosco. Então, terça-feira vai ter isso. Na quinta-feira, e aí é mais para quem eu já conversei, sobre liderança de pequenos grupos, vai haver uma modificação nos GDs, tá certo? Vai haver uma mudança, e nessa mudança nós vamos ter líderes que vão cuidar dos grupos, tá certo? Inicialmente nós vamos ter 2 grupos e a gente quer conversar com vocês sobre isso. Então, provavelmente na outra semana nós vamos ter um bate-papo informal com aquele grupo que já estávamos tendo. Então, você vai pegando aí o raciocínio para entender. Então, quinta-feira a gente vai ter, mas é com as pessoas que eu já conversei. E no dia 27, eu agendei um café aí também com as mulheres, tá bom? Queria muito ter um momento com as mulheres da igreja, um bate-papo com as mulheres da igreja, uma coisa bem informal, bem light. Eu acho que os homens podem ir, ficar do lado de fora, não sei onde vai ser ainda, qual é a casa. Quem quiser se prontificar, a gente pode estar junto. Mas vai ser um bate-papo com as mulheres, no sábado, de 5 horas da tarde. Então, um café, um bate-papo, conversa, brincar, sorrir. Depois os homens entram, como sempre fazem, invadem a casa e a gente come todo mundo ali, né? A gente fica junto. Mas eu queria ter um bate-papo com vocês, mulheres. Já estou tendo com os homens e eu queria conversar um pouquinho com vocês também. Queria muito pedir a vocês, mulheres da igreja. Sim. Queria muito pedir às mulheres da igreja que pudesse participar, tivesse com a gente nesse sábado. Então, eu vou pedir, deixa eu ver aqui, alguém aqui, Ana Paula, tu pode ajudar a gente nisso? Hoje, anotar o nome de quem vai das mulheres aqui da igreja. Anota, por favor, para mim, tem caneta ali atrás. Queria que você anotasse, por favor, dê seu nome e diga, eu vou. E a gente vai se organizar melhor do que levar os homens irem, os meninos irem, brincar, e ficam brincando num canto, e a gente fica junto, batendo um papo ali, coisa rápida, coisa no máximo de 1 hora, a gente conversa um pouquinho, e tudo isso se chama planejamento, tá bom? O mês de janeiro está sendo um mês de planejamento, tá bom? Então é isso, lembrando que no dia, bom, eu só lembro assim, segundo final de semana de fevereiro, nós alugamos um Airbnb, uma casa grande, e a gente vai estar junto lá na região de Orlando, tá certo? A gente vai estar junto nessa casa, já tem alguns quartos fechados e temos ainda pouquíssimos quartos, porque ficamos com medo, falta de fé da nossa parte, ou falta de dinheiro mesmo, e a gente alugar mais quartos e depois lá na frente ninguém ir, ou ir um grupo pequeno e a gente ficar aí no prejuízo. Então, alugamos uma casa com 12 quartos, ia ser 14, alugamos com 12 quartos e ainda tem vagas. Se você quer ir, dá seu nome, fala para a gente, para você fazer parte, tá bom? Vamos orar encerrando o nosso culto, vamos ficar em pé, Deus te abençoe, uma semana muito abençoada para todos vocês. Lá atrás tem o nosso cafezinho, como sempre eu peço, não vá embora, porque eu entendo que o culto continua ali, tá certo? O culto continua ali. Então, vamos orar. Deus amado, leva a todos debaixo da tua graça, debaixo do teu cuidado, aqueles que moram perto ou longe, livra-os do mal, na estrada, no caminho para casa, e durante toda essa semana, ó Deus, que está começando. E o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a vida familiar, a vida espiritual, pessoal de cada um, que o Senhor os ajude a terem sucesso na sua vida do ponto de vista profissional, estudos, aqueles que estão estudando, ó Deus, dá sustento aos que precisam, Senhor, nós clamamos isso ao Senhor, providencia o sustento necessário da casa, principalmente para o marido, ó Deus, cuida de todos, nós entregamos em Tuas mãos a vida de cada um aqui, ó Pai, que tudo, eu clamo isso a Ti, tudo que o Teu povo põe à mão, sejam bem-sucedidos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, e que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e amado Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vocês, meus amados irmãos, e vos dê a paz. Amém? Muito bom ter você conosco, a mãe do Gustavo, né? Deus te abençoe, bom demais ter você aqui. Essa turma, esses dois aqui não é mais visitante não, já estão aí, já vindo de vez em quando. Deus abençoe vocês. Vamos estar lá atrás aí, tomando um cafezinho.
A igreja presbiteriana é uma igreja histórica. Ela vem desde a Reforma Protestante do século XVI. O nosso foco como igreja é expor o texto sagrado, não de acordo com nossas preferências ou para agradar alguns. O nosso foco é, de fato, explorar o texto à luz do seu contexto, à luz dos originais e mostrar o que, de fato, a palavra de Deus quer dizer para nós. Nossos cultos são cristocêntricos. A ênfase não é em mim, não é em você. A ênfase não é no homem, mas em Cristo. Tudo que nós fazemos no culto, nossa música, o estudo para as crianças, toda a nossa programação de culto é focada em Cristo, para a exaltação de Cristo somente. O nosso foco é nos motivar a servir a Deus, amar a Deus e servir uns aos outros e amarmos uns aos outros. Emmanuel é o Deus conosco e por isso nós baseamos a nossa igreja em 3 pilares. Discipulado, o Deus que deixou a sua palavra para nós e ele se revela a nós através da sua palavra e a palavra que nos transforma. Comunhão. Nós queremos ser uma igreja que ama uns aos outros, que se preocupa com as necessidades uns dos outros, que vive de fato aquilo que a Bíblia fala sobre uns aos outros, que é amar, perdoar, servir. É isso que nós queremos ser, uma igreja que vive comunhão. E missão. Missão é exatamente o entendimento que todos nós temos uma missão aqui nesse mundo, que é proclamar o amor de Deus para todas as pessoas. Nós somos a Igreja Presbiteriana Emmanuel em Port St. Lucie.